Olá, olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje a gente vai fazer mais uma partida comentada. Vamos comentar algumas coisas interessantes. Aqui entra uma partida de um dos maiores grandes mestres da história, um grande mestre que eu gosto bastante, que é o José Raul Capablanca. Capablanca é dono daquela famosa frase, aquela célebre frase, em que ele dizia que de poucas partidas aprendi tanto como da maioria de minhas derrotas. Então ele falava que a gente aprende a jogar xadrez mesmo perdendo as partidas, vendo as coisas que não funcionam, para depois a gente chegar num nível, né, de xadrez mais forte, melhor. E aí, esse jogo foi um jogo disputado em 1918, né, então tem bastante tempo, e foi jogado em Nova York, USA, Estados Unidos da América, entre José Raul Capablanca, de brancas, e Mark Fonarov, de pretas. Vamos ver como é que foi esse jogo. O Capablanca começa jogando E4, né? O Fonarov responde com E5. Capablanca joga cavalo F3, Mark, né, joga cavalo C6. Mark é mais fácil de falar. Depois disso, o Capablanca joga D4, né? O nome dessa abertura é abertura escocesa. A escocesa, ela tem normalmente essa ideia aí de jogar o peão da dama, criando essa tensão no centro. O que pode acontecer nesse momento? Se peão toma, cavalo toma, e as pretas têm uma ideia ali de jogar cavalo F6, de jogar bispo C5, né? Então, para evitar isso, o nosso José Raul Capablanca, não, na verdade, Fonarov, né? Ele respondeu aí com D6, e o Capablanca, ele já estava planejando, né, o que ia acontecer nesse momento. Ele joga cavalo C3. Nessa hora, ele tem algumas outras opções. Por exemplo, se ele joga peão toma, né, depois desse D6, cavalo pode tomar, cavalo toma E5, peão toma E5, dama toma D8, rei toma D8, cavalo C3, peão em C6, bispo G5 cheque, F6, roque grande com cheque e o rei indo para C7, pode parecer que as brancas ficaram em uma vantagem, mas é um final confortável aqui para as pretas. Então é uma posição que o Capablanca não queria, né? Ele não queria chegar. Então por isso ele joga cavalo C3, né? A opção dele. Depois o Mark joga cavalo F6, o Capablanca joga bispo B5, né, fazendo uma transposição aí para a Ruy Lopes, a famosa abertura espanhola. Por isso que a gente está comentando sobre ela agora, pouco tempo depois, né, de falar sobre a espanhola. Bispo D7, resposta natural das pretas. Roque para as brancas, bispo E7, torre E1, centralizando a torre, peão toma D4, cavalo toma D4, cavalo toma D4, e agora dama toma D4, né, porque o nosso bispo ali de B5 continua protegido pelo cavalo. Bispo toma B5, cavalo toma B5 e roque. A posição ficou mais simples. E depois de dama C3, a gente vê claramente as ideias do Capablanca aqui, né, com a ameaça tanto de jogar cavalo D4, como de já capturar, né, ganhando um peão ali em C7. O Mark joga C6 para evitar essa captura, então ele continua com a ideia cavalo D4 com a possibilidade de cavalo F5. Quando ele joga cavalo D7, segue a ideia de cavalo F5 ameaçando um mate ali na casa G7. Ele responde com bispo F6 para se proteger do checkmate. E aí, agora uma ameaça dupla do Capablanca, quando ele joga dama em G3, ele ameaça tanto a casa G7, como ele ameaça também o peão de D6. Então ele cria aí uma série de problemas aí para as peças pretas. Cavalo E5, bispo F4, dama C7, torre de A indo para a casa D1, torre de A indo para a casa D8, e agora é um momento interessante da gente pausar e pensar o que a gente pode jogar nessa posição de brancas. Para pensar,
pausa, analisa a posição, pensa o que você jogaria se você estivesse nessa posição. Pensou? O que o Capablanca jogou foi surpreendente agora. Primeira coisa, ele joga torre toma D6. Como gosta muito de falar, né? Um streamer aí de xadrez que eu gosto muito, o Gotham Chess, ele fala que ele sacrificou the rook, ele sacrificou a torre. E aí, torre toma D6, bispo toma E5, e agora tem que ser pensado aqui, né? O que as pretas vão fazer? Por exemplo, se bispo toma E5, dama toma E5 e pronto. Agora caiu, ou caiu uma torre, ou você toma um checkmate. Então não tem muito o que fazer. Se você mover a torre, você perde a dama, né? Então fica uma vantagem clara aí para as brancas ganham a partida. Mas o que foi jogado foi torre D1. E essa jogada realmente surpreende, né? Torre D1 é uma jogada muito boa aqui, que dá pra gente pensar, meu Deus, véio, o Capablanca não viu que ele ia tomar mate aqui. Se bispo capturar a dama, torre toma E1, checkmate, acabou. Checkmate do corredor. Capablanca ele tinha calculado até aí. Por quê? Torre toma D1, bispo toma E5, cavalo H6, exclama, cheque, né? O rei precisa jogar em H8, não pode tomar o cavalo, né? Por causa da cravada ali da dama, e ele nem pode capturar a dama ali agora, né? Porque está em xeque. E aí ele joga o surpreendente lance, se você quiser pausar também, mas bem difícil de encontrar, o surpreendente dama toma E5. Exclama de novo. Por quê? Dama toma E5, cavalo toma F7, com duas ameaças aí bem claras. Primeiro, da torre em D1, né? E também o garfo, né? Que acabou de acontecer aí. Se a torre toma o cavalo, captura o cavalo, eu jogo torre D1, ele vai proteger primeiro de dama, depois de torre tomou o checkmate, né? E se ele não faz isso, ele já perde a dama, fica com um cavalo a mais aí e a situação também está bem complexa aí para as peças pretas. Então nessa hora o José Raul Capablanca vence a partida, o Mark Funarov desiste, né? Porque ele realmente percebeu que não tinha muito para onde continuar essa partida depois da série de jogadas geniais aí do nosso querido José Raul Capablanca. E aí, o que vocês acharam da partida? Uma aula de xadrez, né, por assim dizer, de verdade, do Capablanca. Vejo vocês na nossa próxima aula e tchau, tchau. Vamos juntos.